E um opositor do presidente Jair Bolsonaro comprou um site que pertencia a aliados do chefe do executivo e utiliza agora para atacá-lo. A página retrata Bolsonaro como uma suposta ameaça ao Brasil e tem uma charge comparando o presidente ao ditador Adolf Hitler. As publicações mostram o candidato à reeleição como uma expoente do neofascismo mundial e como alegado apoiador da violência. O site também acusa o chefe do executivo de aplicar uma política errada durante a pandemia de Covid-19, trazendo uma charge dele atirando o vírus nas pessoas. O domínio está em nome de Gabriel Baggio Tomás, que atualizou o portal pela última vez em 11 de agosto desse ano. Outros sites, como o Mulheres com Jair Bolsonaro, também simulam um endereço de apoio ao presidente, mas são usados para criticar e atacar o chefe do executivo. O ministro da Justiça, Anderson Torres, informou que pediu à Polícia Federal que investigue os responsáveis pelos sites e tome as medidas cabíveis contra eles. Você, Mota? O pensamento político do presidente Bolsonaro não tem nada a ver com nazismo. Nazismo é uma abreviação de nacional-socialismo ou socialismo nacional. O nazismo foi uma ideologia fascista que tomou o poder na Alemanha nos anos 30 e provocou a Segunda Guerra Mundial e o Holocausto. O nome completo do partido nazista era Partido Socialista Nacional dos Trabalhadores Alemães. O fascismo é uma ideologia criada por Benito Mussolini, que era socialista na juventude. Fascismo e nazismo são ideologias totalitárias inspiradas pelo comunismo. Fascismo e comunismo defendem a glorificação do Estado, o desprezo pelo indivíduo e seus direitos, censura, polícia política, partido único e o uso da violência como instrumento de ação política. A única diferença entre fascismo e comunismo é que o fascismo mata em nome da raça, enquanto o comunismo mata em nome da classe. É lógico, para quem morre não faz diferença nenhuma. Nazistas e fascistas e comunistas são irmãos gêmeos. Na Segunda Guerra Mundial, nazistas e comunistas fizeram um pacto para dividir a Europa. Foi o pacto Ribbentrop-Molotov. O presidente Bolsonaro é um defensor da liberdade. Ele repete essa defesa em praticamente todos os seus discursos. É o único presidente que eu me lembro na minha vida que coloca tanta ênfase na questão da liberdade. Pessoas têm sido presas, censuradas, bloqueadas e desmonetizadas no Brasil nos últimos anos. Nenhuma dessas ações partiu do presidente Bolsonaro. Para ajudar quem está me ouvindo a saber quem faz o quê, eu vou ler aqui uma pequena declaração. Há uma diferença entre o Hitler e o Stalin que precisa ser devidamente registrada. Ambos fuzilavam seus inimigos, mas Stalin lia os livros antes de fuzilá-los. Essa é a grande diferença. Estamos vivendo, portanto, uma pequena involução. Estamos saindo de uma situação stalinista e agora adotando uma postura mais de viés fascista, que é criticar um livro sem ler. Essa declaração absurda, imoral e inacreditável foi feita por Fernando Haddad, enquanto ministro da Educação do governo Lula, em audiência na Comissão de Educação do Senado, em 30 de maio de 2011. Em Curitiba, não fica claro pelas imagens se ele é atingido ou não por um homem que simula um gesto de ataque ao presidente, mas de fato um momento de muita preocupação hoje, na tarde desta quarta, lá na motociata no Paraná. Ana? É verdade, Bruno, a segurança do presidente precisa ser redobrada, né? Já que as imagens por onde o presidente passa, né? As multidões que o presidente consegue colocar aí nos seus eventos por onde ele tem ido, essas imagens são um pesadelo para a oposição, né? Tudo indica, mesmo que os institutos de pesquisa eles queiram colocar o ex-presidente e ex-presidiário com 347% de chance de vencer,
o presidente Bolsonaro continua promovendo aí imagens da vida real muito impressionantes e a esquerda provavelmente vai tentar uma coisa mais violenta, que é de praxe. Agora, sobre o caso ali do site, né, do site do... Nós temos o nome do rapaz que colocou esse site aí de novo, site com o presidente como nazista? Temos, Ana, é o Gabriel Baggio Tomás, esse é o nome dele. Pois é, o Gabriel Baggio Tomás, né? O Gabriel Baggio Tomás precisa entender que as nossas leis em relação à apologia ao crime, ao nazismo, o ônus é de quem acusa. Eu já consegui quase 20 acordos, Vitor, e mexi no dinheiro, no bolso de muita gente, porque as pessoas me chamaram de nazistas nas redes sociais e o ônus é de quem acusa. E no caso aí do presidente também, muitos jornalistas, né, vão falar, não, mas é liberdade de expressão, e isso não tem nada a ver com liberdade de expressão, porque você colocar a suástica em alguém, você colocar, promover de que aquela pessoa seja nazista, né, chamar de nazista, isso é apologia ao nazismo, é apologia ao crime, de acordo com as nossas leis. E se a PF não investigar, isso seria prevaricação. Então, a PF precisa investigar, sim. E o brasileiro está acostumado, né, que logo aí perto de eleições aparece suástica, né, tatuada no corpo das pessoas. Tivemos isso em 2018. Nos Estados Unidos, a mesma coisa. O presidente Donald Trump foi chamado de nazista durante 4 anos. Ele, que tem uma filha que se converteu ao judaísmo, foi chamado de nazista, é chamado de nazista até hoje. Agora, eu acredito, Vitor, que como hoje as pessoas têm a informação de forma muito rápida na palma das mãos, esse tipo de propaganda aí, tentando caracterizar o presidente como nazista, o Barroso falando que o 7 de setembro nós veremos o tamanho do nazismo, o Alexandre de Moraes com essas perseguições aí narcisistas muito pessoais, seja deputados, seja empresários, né? O ex-presidiário falando, os candidatos, Simone Tebet e Ciro, acho que todos esses, os imbecis da internet, os nécios da internet e fora dela, eles acabam se tornando cabos eleitorais para a reeleição do presidente, porque fica tudo muito óbvio, quem defende a liberdade o tempo todo, inclusive a liberdade de expressão, a liberdade, o direito das pessoas opinarem, e quem quer colocar uma mordaça na imprensa, nos médicos e principalmente nos cidadãos. Está muito óbvio para o brasileiro. A gente já vai seguir o giro, mas antes vamos só nos despedir aqui do Roberto Mota, que vai sair um pouquinho mais cedo, esteve hoje com a gente aqui. Obrigado mais uma vez, viu, Mota, pela presença. Boa noite, até a próxima. Boa noite, tchau, tchau. Valeu, Mota. Mas a cadeira não fica vazia por muito tempo, não. Daqui a pouquinho, como toda quarta-feira, teremos Alexandre Garcia aqui com a gente, hein? Vamos seguir falando sobre o ataque de hoje ao presidente Jair Bolsonaro na motociata em Curitiba. O comentário agora é do Diogo Schelp. Temos 2 minutos, Schelp. Pois é, não é possível associar esse episódio, né, em que um homem simulou que estava jogando um objeto no presidente. Isso, inclusive, já foi confirmado por integrantes da equipe do presidente Jair Bolsonaro. Aparentemente, o homem realmente fez uma simulação para assustar o presidente de que estava jogando o objeto nele, e o presidente, por reflexo, fez a menção de esquivar-se, né, o que é absolutamente compreensível. Evidentemente que se houvesse realmente algo na mão desse homem que pudesse ser algo que pudesse ferir o presidente, teria sido realmente uma situação bastante preocupante e uma falha, possivelmente, inclusive, da segurança do presidente Jair Bolsonaro. Mas não é possível associar isso ao episódio do site, né? Primeiro porque é muito recente, né? E as motivações desse homem realmente são ainda uma incógnita. A gente não se sabe, por exemplo, se ele foi detido depois desse episódio. Em relação ao site, o que acontece é que a equipe do presidente, a equipe de campanha, a equipe de comunicação, dormiu no ponto, né? Eles deixaram vencer o registro deste site, além de outros. Por exemplo, consta que o vereador Carlos Bolsonaro também deixou de renovar o site que continha o nome dele no domínio,
e também acabou sendo adquirido por uma outra empresa, mas aparentemente não tem nenhum conteúdo lá. Então dormiram no ponto, perderam o domínio, alguém se aproveitou, adquiriu o domínio, que pode ser feito, algo que pode ser feito, e usou isso para fazer aí críticas ao presidente Jair Bolsonaro. Eu dei uma olhada no site, não vi nenhuma incitação ao crime, nenhuma incitação à violência. Existem ali críticas bastante duras, algumas questionáveis, como a de dizer que o presidente é fascista. Eu sou daqueles que considero que o fascismo é um movimento histórico que ficou no passado, ele deixou de existir depois daquele período, depois do fim da Segunda Guerra Mundial. E isso, inclusive, é embasado por muitos pesquisadores que também concordam com isso, mas há outros historiadores que não acham isso, que acham que há, sim, fascismo em alguns movimentos políticos da atualidade. A gente pode lembrar aqui George Orwell, por exemplo, que criticava já um pouco antes, já no começo, né, já há muito tempo, criticava esse excesso, a banalização da expressão fascismo, quer dizer, de direitistas acusando esquerdistas de serem fascistas, fascistas acusando direitistas de serem fascistas, virou uma palavra vazia, acabou se tornando apenas um xingamento e perdendo o significado real do fascismo, que é um movimento político muito, muito característico ali daquela primeira metade do século XX, que ocorreu na Itália, ocorreu na Espanha e ocorreu na Alemanha também. Um movimento que não era um movimento socialista, apesar do nome, era um movimento capitalista. O fascismo era essencialmente capitalista. Ele tinha algumas características compartilhadas com o socialismo, como, por exemplo, a ideia de um Estado forte, a ideia de um coletivismo, a ideia de paramilitarismo em algumas instâncias, mas ele era essencialmente capitalista e por isso não pode ser equiparado ao comunismo. Em relação ao site ainda, se a gente fala em liberdade e a gente falou, por exemplo, e defende a liberdade de que empresários possam ter ideias, opiniões estapafúrdias a respeito de um golpe no Brasil, que isso seria melhor do que a volta do PT, pois bem, há também que se defender a liberdade de alguém dizer, erroneamente ou não, que considera que o presidente Jair Bolsonaro é fascista. E colocar a Polícia Federal para investigar isso é um contrassenso para alguém que diz e vive dizendo que está defendendo a liberdade.